Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais um bate-papo FACIAP e no bate-papo de hoje nós vamos conversar sobre arbitragem. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de fazer alguns combinados com o pessoal. Primeiro, que eu vou fazer a caixinha de perguntas aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só utilizar a caixinha de perguntas, ok? Segundo, eu recebi muita solicitação de mudança de horário da live, tá? O pessoal tá pedindo para mudar para as 16 horas. Então eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham, se vocês concordam. Aí deixem nos comentários aqui para mim. Qual que é o objetivo das lives? É trazer instruções para os empresários, para as associações comerciais, para os colaboradores. Então, esse horário foi pensado para ele ser utilizado como um treinamento, né? Então, por isso, no horário até de trabalho. Então, pessoal, se vocês desejam que a gente coloque ali para as 4 horas, para ficar mais acessível, não tão no final da tarde, deixem nos comentários, daí nós vamos adequando o horário, tá bom? E no bate-papo de hoje, nós temos 3 especialistas. Nós temos o Dr. Bruno Zaroni, que é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná. Temos o Dr. Caio César Bueno, que é especialista em mestrando em Processo Civil pela USP. Temos também o Dr. Ricardo de Paula Feijó, que é especialista em Direito Público e mestrando em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Eu vou incluí-los aqui para participar do nosso bate-papo. Olá, tudo bem, Sandra, Patrícia, pessoal da Associação de Jaguapitã. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. É um prazer tê-los aqui com a gente hoje no Bate-Papo FACIAP. Quero agradecer por terem aceito esse convite e poder dividir com o pessoal a experiência dos doutores, como se aplica, como utiliza a arbitragem em conflitos empresariais. E eu gostaria de deixar, já fiz a apresentação de vocês, uma breve síntese, né? Só o título de vocês. Sei que se fosse falar do currículo, a gente ia gastar a live inteira aqui, mas eu gostaria de abrir para os doutores para fazer essas considerações, se apresentar para o pessoal. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiro o convite para participar dessa live. É um prazer poder contribuir, conversar com vocês da FACIAP, com os convidados, e eu me coloco aqui à disposição para tirar as dúvidas. O escritório Vernalha Pereira Guimarães e os meus colegas aqui, esperamos então tirar aí as dúvidas e poder contribuir com o debate sobre um tema que realmente é muito importante, porque acaba tocando a vida de muitos nós aí nas soluções dos problemas que naturalmente acontecem, né, principalmente na atividade empresarial. Muito obrigada, doutor. Bom, para a gente falar sobre o tema, a gente tem que explicar para o pessoal o que é a arbitragem, né? Muitos dos nossos, do pessoal que está assistindo, não conhece o que é a arbitragem, para que serve. Então, um contexto geral aqui, para a gente começar a entrar no assunto, é que a arbitragem é um método de resolução de conflito fora do Poder Judiciário, né? Hoje não existe só o Poder Judiciário, na verdade há muito tempo, mas agora que a gente está começando a utilizar mais, em outros países já se utilizam bastante, e o Brasil está começando a utilizar mais os outros métodos. E a arbitragem, ele se assemelha ao Poder Judiciário porque existe a decisão por um terceiro, né? Um terceiro imparcial, que ali é o árbitro, ou pode ser também um tribunal arbitral. E eu gostaria de a gente falar um pouquinho das vantagens de utilizar a arbitragem. Por que eu utilizaria a arbitragem e não o Poder Judiciário? Perfeito. A compreensão sobre a arbitragem é exatamente essa que você se referiu. Tal como no âmbito judicial, as partes diante de um conflito recorrem a um terceiro imparcial, que é o juiz, a gente vai ter basicamente a mesma estrutura de solução dentro da arbitragem. A diferença é que a arbitragem acontece no âmbito privado. Eu numeraria para vocês como principais vantagens da arbitragem em comparação com a solução tradicional, que seria a solução de recorrer ao Poder Judiciário. Em primeiro lugar, a questão da celeridade. A gente sabe, né,
naturalmente, todos aqui passaram ou estão passando por um litígio judicial e sabe que o processo judicial, ele infelizmente, por conta da estrutura muitas vezes engessada do Estado ou o número de demandas muito alto, acaba consumindo muito tempo, né? Em média, o processo judicial pode, em muitas situações, ultrapassar 10 anos. A arbitragem, ela é um método muito mais célere, né? A rigor, a lei de arbitragem estipula que se as partes não definirem um prazo para a finalização da arbitragem, ela tem como padrão uma solução em 6 meses. Então, é incomparavelmente mais célere do que o processo judicial. Mas eu enumeraria ainda, em relação às vantagens, também a confidencialidade. Em muitos litígios, os envolvidos não querem apresentar, não querem expor, né, os dados, as informações. Muitas vezes em litígios empresariais, uma empresa não quer apresentar os seus dados financeiros, os seus contratos. Então, a arbitragem, não que ela tenha que ser obrigatoriamente confidencial, mas pode ser uma opção das partes. O processo judicial, exceto em algumas questões que tramitam em segredo de justiça, mas, como regra, o processo judicial é público, então todos podem ter acesso àquilo que se discute no processo judicial. Né? Também pela existência, desculpa te interromper, doutor, mas a existência da demanda por si só, né? Hoje você coloca no Google, lá no buscador, o nome da empresa, já aparece a relação de processos judiciais que ela está envolvida. E a proteção à imagem, o zelo pela imagem da empresa, às vezes é um ponto tão importante, né, para o seu âmbito comercial, para a sua logística comercial, que quando você está num processo arbitral, você resguarda a imagem dela perante seus consumidores, seus clientes também, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que essa acaba sendo uma vantagem, e principalmente em litígios empresariais, não obrigatoriamente, mas as empresas muitas vezes têm a preocupação de pelo menos não manter, não disponibilizar a público questões que muitas vezes são interna corpore, são questões, né, que dizem respeito a pontos mais sensíveis da atividade empresarial. Então, Sim. eu acho que essa é uma vantagem positiva da arbitragem. Sim, muitas vezes, né, é relação com o fornecedor, é um ponto estratégico, ali é um contrato de parceria ou não que ela está estruturando. Tudo isso você já pode fazer de uma forma confidencial no procedimento arbitral e contando com o técnico, né? Eu acho que a especialidade da arbitragem também é uma vantagem que merece ser destacada, né, doutor? Sem dúvida, eu acho que a gente sabe que nos processos judiciais, o juiz, ele é alguém versado em direito, é alguém que domina a técnica jurídica. Na arbitragem não existe uma exigência de uma formação específica para o árbitro, né? O árbitro, ele pode ter a formação mais variada. E como a arbitragem ela é consensual, ninguém pode obrigar alguém a participar da arbitragem, tem que haver um consenso, e a gente vai falar disso melhor. Então, nessa escolha, nessa pactuação pela arbitragem, os envolvidos em determinado conflito podem optar por um árbitro que tenha uma formação, uma expertise particular numa área do conflito. Pode, por exemplo, um árbitro ser muito bem um engenheiro, um contador, e não necessariamente um advogado. Embora a gente saiba que, né, se a gente fosse avaliar em geral, os advogados têm uma presença muito mais forte por ter o manejo, por saber o domínio do processo e da condução dos atos. Então, há uma facilidade para o advogado, mas não há uma obrigação de forma nenhuma de que ele seja advogado formado em direito. Sim, eu penso que os advogados, como já estão inseridos na questão legislativa, né, estão mais próximos dos conflitos até das empresas, acabam aderindo mais. Mas eu vejo muitos técnicos de outra área solicitando para serem árbitros, até na Câmara da FACIAP, se candidatando para atuar como árbitro. Então, estamos começando, é ótimo, estamos diluindo já esse conceito entre outros profissionais que agrega muito valor ao procedimento arbitral, né? Exatamente. Mas, para começar um procedimento arbitral, eu acho que a gente pode destacar para o pessoal como que começa um procedimento arbitral, como que eu utilizo a arbitragem, como que eu faço para ter acesso à arbitragem. Carolina, essa é uma boa pergunta e assim, existe muita dúvida, especialmente do empresário, quando ele tem lá uma cláusula compromissória no contrato, o que vai acontecer agora que ele decidiu finalmente na arbitragem, como que vai se dar esse processo. Então, o procedimento da arbitragem ele pode ser definido detalhadamente no contrato,
ou no compromisso arbitral que é feito. Mas o mais comum é que as partes escolham uma câmara arbitral que já tem experiência, que já administrou vários conflitos, que traz regras muito seguras, muito bem definidas, de mais ou menos como as coisas devem acontecer. Por que eu digo mais ou menos? Porque a câmara arbitral não prevê regras muito rígidas, igual a um processo judicial. Podemos dizer que é um quadro geral do que vai acontecer, como que vai ser iniciada a arbitragem, como que ela vai acontecer, mas depois as partes podem convencionar regras distintas. Mas, em geral, para começar a arbitragem, é feita uma solicitação da arbitragem perante a Câmara Arbitral, quando está prevista no contrato. Recebida essa solicitação, em que ela não é o que o advogado está acostumado a fazer a petição inicial, não é nada a ver com isso. Essa solicitação é bem mais enxuta, muito mais resumida. Ela tem um resumo das alegações da parte que está requerendo a arbitragem. Ela tem é muito comum também, já tem indicação do árbitro daquela parte. É feita essa solicitação, a Câmara Arbitral vai enviar para a parte contrária, que vai poder responder e apresentar um pedido contraposto, ou seja, uma nova ação em face de quem pediu arbitragem. Assim, tendo esses dois pedidos, há a nomeação dos árbitros, então depende se é uma arbitragem com um árbitro só ou com 3 árbitros, e na sequência elas são chamadas e convocadas a fazer um termo de compromisso arbitral, um termo arbitral que efetivamente é definido qual que é o objeto do litígio. Então, a grande distinção que a gente pode dizer de um processo judicial em relação à arbitragem nesse caso é que as partes, elas manifestam a intenção de ir para a arbitragem a um momento, eu poderia dizer, muito menos litigioso nesse início, em que você só diz qual que é teu direito, que você quer entrar com a arbitragem contra outra pessoa responde e as partes vão se juntar, vão fazer normalmente uma audiência rápida por videoconferência, em que elas podem ter um primeiro momento já até de mediação, não entrar diretamente na arbitragem, ter uma negociação. É até, inclusive, muito comum os contratos ter uma previsão de ter escalonamento. Você primeiro faz uma solicitação de mediação e arbitragem, elas sentam para uma mediação, eventualmente, e depois vão para a arbitragem. E daí, então, assinado esse termo de arbitragem, é estipulado os prazos para apresentação das alegações iniciais e começa efetivamente o procedimento da arbitragem. Doutor, 2 pontos para a gente conversar mais um pouquinho aqui. Eu tenho um contrato e coloco lá que eu quero resolver os problemas por arbitragem. Geralmente utiliza a mediação também como uma forma prévia, vamos conversar, tentar resolver sozinhos, usando uma câmara ou não diretamente, né, por um terceiro mediador. E depois, se não der certo, nós vamos para o procedimento arbitral. Mas se eu não tiver uma cláusula compromissória no meu contrato, se eu não tiver um contrato que preveja a possibilidade de arbitragem, eu posso tentar usar a arbitragem mesmo assim? Com certeza, Carolina. Uma pergunta muito boa sobre em que momento a gente pode optar ou não por essa forma de solução de conflitos. O que a gente observa como mais comum é a celebração quando da assinatura do contrato principal é a previsão daquilo que a gente chama de cláusula compromissória. Então, no corpo do próprio contrato, a previsão de que aquele conflito será submetido à arbitragem, em geral, em quais condições, qual será a Câmara escolhida, qual será o procedimento seguido, enfim. Ali há uma liberdade muito grande das partes para definir de que forma a arbitragem funcionará. Isso é cláusula compromissória. Mas eu tenho um contrato que não tem cláusula compromissória, isso não me impede de, posteriormente, decidir também pela arbitragem. Caso isso ocorra, eu tenho um contrato sem cláusula compromissória, foi instaurado o conflito e eu quero submeter à arbitragem, eu vou precisar fazer um outro contrato, que é o que a gente chama de compromisso arbitral. Então, já instaurado o conflito, eu, enquanto parte privada, e a parte que está em conflito comigo, podemos sentar e definir, olha, a gente acha que, nesse caso, a arbitragem vai ser boa para os dois lados, a gente entende que, ainda que estejamos em conflito, a solução mais rápida desse conflito ajuda as duas partes, então vamos submeter esse nosso conflito à arbitragem a partir desse compromisso que estamos firmando a partir de agora. Só que tem um problema que tem que ser observado. Em geral, quando a gente vai assinar ali o contrato principal, se você quer que haja arbitragem, o melhor é que já conste nesse primeiro contrato. Por quê? Quando você assina o contrato, você não tem conflito. Você está ali no melhor momento para fazer concessões e obter vantagens possíveis. Está no momento de negociação do contrato num aspecto mais geral. Então, nesse momento, as partes são mais flexíveis para aceitar a arbitragem. Quando o conflito já está instaurado, o que acontece?
Geralmente uma das partes, a que não tem razão, quer que a questão não seja resolvida, quer que a questão demore muito para ser resolvida. E aí, para você sentar, já em estado de conflito, e falar vamos arbitrar, é mais complicado. Tende a haver uma resistência um pouco maior da outra parte. Então, assim, é possível, com toda certeza, é possível a qualquer momento decidir pela arbitragem. Inclusive, já havendo processo judicial, é possível que as partes convencionem para submeter o litígio à arbitragem. Então, realmente, a qualquer tempo você pode decidir pela arbitragem, mas o momento ideal para você decidir pela arbitragem, com certeza, é no momento em que você está firmando o contrato originário. Então, a cláusula compromissória incerta ao contrato originário é o melhor mecanismo para aqueles que pretendem submeter esses conflitos à arbitragem. Porque depois, geralmente, quando acontece o conflito, a gente não consegue nem se comunicar efetivamente, né? Sim. Nessa quebra na comunicação fica mais difícil. Não fica impossível, mas fica mais difícil de estabelecer, né? Mas também existe uma situação. Se eu coloquei no meu contrato que eu quero arbitragem e a outra parte não segue essa cláusula e vai para o judiciário, o que acontece? Ele pode seguir no judiciário ou o juiz, ele deixa que consiga no judiciário? Como que acontece? A cláusula de arbitragem, caso ela exista no contrato e uma das partes acione o poder judiciário estatal, ela pode ser alegada por meio do que a gente chama de uma exceção, né? Você apresenta uma defesa no processo judiciário falando, na verdade, esse conflito aqui tem que estar submetido à arbitragem. É o árbitro quem vai decidir, quem vai, enfim, dirimir o conflito que a gente está enfrentando aqui. Isso é muito interessante, porque caso a parte não faça isso no primeiro momento possível no processo judicial, ela está, ainda que tacitamente, abrindo mão da arbitragem. Então, é estritamente necessário que, caso haja um contrato com compromisso arbitral e a outra parte buscou o judiciário, seja alegado expressamente na primeira oportunidade que aquele conflito é submetido à jurisdição arbitral. Caso isso não ocorra, se entende que a parte renunciou a cláusula de arbitragem e o processo vai continuar seguindo na jurisdição estatal. Muito bom. Isso é importante, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam com essa dúvida. E eu posso me arrepender depois, ou se o outro não cumprir, como que eu faço? Então, a importância de destacar isso. Senão, você vai estar renunciando ao que você mesmo contratou anteriormente, né? Com certeza. Outro ponto que eu gostaria de destacar na fala de vocês é que quando a gente faz esse comparativo do regulamento da Câmara Arbitral e o processo judiciário, eu acho que as pessoas entendem bem quando a gente fala assim, existe o Código de Processo Civil que tem os trâmites lá do Poder Judiciário. E na arbitragem você tem o regulamento. Mas não é engessado igual o código, né? As partes podem decidir um prazo diferente. Então, se está previsto lá 30 dias para apresentar a defesa e as partes conversam e ajustam em 10, pode ocorrer em 10. Então, ele tem uma flexibilidade maior do que o Poder Judiciário ainda, né? Nessa questão do regulamento da Câmara. E aí, eu queria falar com vocês a respeito quais os direitos que podem ser submetidos à arbitragem. É qualquer demanda? Tem alguma limitação? O que a lei traz? O que acontece na prática? A lei de arbitragem, ela define que são passíveis de submissão a um procedimento arbitral os direitos patrimoniais disponíveis. Então, direitos que têm um caráter patrimonial e que as partes podem dispor. Por exemplo, uma questão puramente financeira, uma questão de crédito, uma questão contratual. Os direitos que são chamados de direitos indisponíveis, por exemplo, direitos fundamentais, direito, por exemplo, decorrentes do direito de família, filiação, por exemplo, são direitos que, numa classificação jurídica, são indisponíveis. Eu não posso vender, eu não posso alienar certos direitos. Então, essencialmente, os direitos que são passíveis de disposição e de cunho patrimonial. Né? A gente poderia agregar isso como um dos requisitos para a arbitragem, estarmos diante de um conflito envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, mas também 2 outros requisitos são importantes para que um determinado problema chegue à arbitragem. Primeiro, as partes têm que ser capazes, têm que, então, poder praticar os atos, né, da vida civil. E, como já foi dito anteriormente, a arbitragem ela é algo que depende da
convenção das partes, de um acordo das partes, né? Então, diferente do processo judicial, que basta eu querer processar você para trazer você ao litígio, na arbitragem tem que ter um pacto inicial, seja numa cláusula compromissória, seja no compromisso arbitral. Então, se eu quiser discutir guarda de filho na arbitragem, eu não posso. Não, não poderia. Exatamente. Agora, se eu tenho um problema na minha empresa, por exemplo, com relação a consumidor, o consumidor está reclamando e eu quero resolver isso fora do Poder Judiciário, eu posso levar para arbitragem? Em regra, sim. Como tudo que a gente pode responder aqui, depende. Mas, em princípio, eu não vou dizer que não, vou dizer que sim. Mas tem vários poréns. Consumidores, em geral, são vistos como partes hipossuficientes, e as relações de consumo, no mais das vezes, se desenvolvem mediante aquilo que a gente chama de contrato de adesão. São aqueles contratos que não são negociados, são pré-moldados, e o consumidor vai lá e apenas assina. É possível, sim, haver cláusula de arbitragem em contratos de adesão, em relações de consumo, mas a lei traz um porém, que é o seguinte: para que haja uma cláusula arbitral em um contrato de adesão de relação de consumo, para que ela seja válida, é necessário demonstrar a aceitação expressa do consumidor em relação àquela cláusula. De que forma você faz isso? Ou tem que haver uma assinatura do lado da cláusula arbitral do contrato de adesão, ou você faz um contrato em apartado, expressamente indicando que a arbitragem vai servir para solucionar aquele conflito. Caso você consiga demonstrar que, de fato, houve expressa ciência do consumidor em relação àquela cláusula, com certeza esse conflito será submetido à arbitragem. Mas caso seja ali uma cláusula escondida no contrato, em que não haja assinatura do lado e o consumidor alegue que ele não tinha ciência daquela previsão, aí muito possivelmente a cláusula vai ser entendida como inválida e o litígio não poderá ser submetido à arbitragem. Então, sim, as relações de consumo podem ser submetidas à arbitragem, mas tem que ter esse cuidado de demonstrar de forma expressa que o consumidor estava ciente daquela previsão. É sempre importante destacar, né, essa questão no contrato. Eu gosto até de forma geral, não só quando é relação de consumo, mas deixar numa cláusula destacada que está se utilizando da arbitragem. Muitas pessoas utilizam negritar a cláusula, assina do lado, dá um campo para a pessoa assinar junto, ou até dar as opções para a pessoa ticar em qual cláusula que ela quer, se ela quer o Poder Judiciário, se ela quer arbitragem, e aí assina junto também. Então, deixar muito claro que houve uma escolha, né, que não foi obrigada a se submeter àquele procedimento. Até porque ele acaba tendo custos diferentes, procedimentos diferentes, e não são todas as pessoas que conhecem esse procedimento para aderir. Então, é muito importante ter essa ciência clara e inequívoca do procedimento que está sendo utilizado, que vai ser utilizado no caso de um conflito, né? Doutores, mais algum conflito ali na área comercial, empresarial, que vocês gostariam de destacar ou de dar sugestões para a utilização de arbitragem? Eu queria fazer um comentário, aproveitando que eu estava falando da utilização da arbitragem em direito do consumidor, que existe uma questão do empresário que, antes dele decidir se ele vai para a arbitragem ou não, até de oferecer a um consumidor, ele entender o porquê que ele escolhe a arbitragem, né? Isso é muito importante. A arbitragem, a gente gosta de dizer que não é um meio alternativo, é um meio adequado a determinados tipos de conflitos. Então, como o Bruno colocou aqui em relação às vantagens, por ser um processo confidencial, por ser um processo que tem uma flexibilidade procedimental maior, em que nós temos árbitros que decidem, e esses árbitros eles têm uma especialidade técnica, às vezes nem tem informação jurídica, tem a formação do próprio business do empresário, a gente entende que tem alguns conflitos mais complexos que realmente valem a pena ir para a arbitragem. Por outro lado, tem conflitos de massa, de consumo, que não são realmente conflitos extremamente complexos juridicamente ou tecnicamente, que às vezes não vale a pena. Então, antes de qualquer coisa, antes do empresário ir direto para a arbitragem, realmente vale a pena ele dar um passo para trás e se perguntar se vale a pena ou não a arbitragem. Porque é um processo muito mais sério, é um processo que tem a tendência de ter decisões com mais qualidade, mas é um processo que também tem algumas desvantagens, né? Tem o custo da arbitragem em geral é mais elevado,
a dedicação do advogado nas causas de arbitragem, ela é do mesmo modo que um processo judicial, só que ele exige normalmente uma análise de documentos e de provas muito maior, o que também torna, do ponto de vista do advogado, um processo mais caro. Então isso tem que ser analisado sempre para o empresário, em que determinado conflito de direito patrimonial disponível, ele vai usar essa opção, e em que conflito que ele vai direto para o judiciário. Hoje em dia, tem crescido muito a utilização de arbitragem em áreas que antigamente nem se cogitava. Então, agora, recentemente, está tendo uma discussão muito grande de utilização da arbitragem em processos de recuperação judicial, em falência. Se poderia haver ali no concurso de credores uma arbitragem ou não. Em questões de família, até envolve discussão se na guarda não poderia haver a discussão de arbitragem, mas eventualmente na discussão do valor da pensão poderia ter um conflito arbitral. Então, é importante, como eu disse, o empresário sempre parar para pensar e fazer uma consultoria para saber se aquele tipo de litígio que ele está enfrentando realmente vale a pena ir para arbitragem, se ele vai ter algum ganho com isso, ou se é melhor ele ir para o judiciário. Isso é uma decisão muito importante. Doutor, eu adorei a sua fala de métodos adequados para resolução de conflitos. Eu bato muito nisso, porque às vezes a gente usa extrajudicial, alternativo, e eu não gosto dessas duas, não. Eu gosto da adequada, porque cada tipo de conflito tem o seu método adequado de resolução. Então, muitas vezes o conflito ali consumidor-empresário é uma mediação que vai resolver, uma negociação até. E você resolve e você reestabelece a comunicação com seu cliente ou até com outro fornecedor e prospera naquela relação novamente, né? E, às vezes, você precisa de um posicionamento mais técnico da arbitragem, né? Que mais pontual, com uma análise mais acurada do problema, do que aconteceu. E, muitas vezes, o judiciário é muito importante também. Tem demandas que são necessárias ir para o Poder Judiciário, né? Quando a gente começa a falar desses outros métodos, vem sempre aquele contexto de vamos desafogar o judiciário, ou só a justiça é ruim, vamos para outra coisa melhor, mas não é uma fórmula mágica que cabe para tudo, né? Então, cada tipo de conflito deve ser analisado, estruturado. Essa questão de escolha do método, eu também costumo dizer que é uma ferramenta de gestão empresarial. Você tem que saber como utilizá-la e no momento adequado na gestão da sua empresa, né? Inclusive, agora também nós podemos fazer a arbitragem trabalhista, né? Existe a ressalva ali de valor, de remuneração do colaborador e tudo mais, mas também é uma forma de gestão de risco, gestão de conflitos dentro da empresa, né? E aí, vamos passar para a próxima pergunta. Nós já falamos aqui dos pontos negativos de forma meio rápida, né? De que às vezes é um pouquinho mais caro, nem sempre é adequado. Ele é sempre mais caro que o Poder Judiciário. Às vezes a gente coloca assim, tabela de custas, né? Vamos bater uma tabela de custas aqui, a outra do Judiciário. Mas o honorário é muito caro, o árbitro custa caro. Mas a gente tem que olhar os outros fatores econômicos que estão ao redor daquela escolha. O que os doutores têm para me contar sobre isso? Eu acho que eu sempre fui da opinião que essa ideia, essa concepção, na minha visão, não é perfeitamente correta sobre o custo da arbitragem, ela tem que ser desmistificada. Primeiro, porque a gente tem uma variação muito grande de câmaras de arbitragem. Então, os custos, eles variam para litígios. Tem câmaras especializadas, por exemplo, em conflitos locatícios, outros empresariais, câmaras envolvendo construção civil. Então, cada regulamento, cada tabela de custas vai ter uma variação. Não necessariamente a arbitragem vai ser um valor superior ou muito mais significativo do que o processo judicial. Uma outra questão é que a gente, na arbitragem, tem essa faculdade de escolher o número dos árbitros. Um árbitro único ou um tribunal arbitral com 3 árbitros, a numeração tem que ser ímpar. Então, dependendo do conflito de menor complexidade, as partes não precisam lançar mão de um tribunal arbitral, né? Podem, então, escolher uma arbitragem com um árbitro único. E eu acho que a sua fala, realmente eu concordo muito com ela, no sentido de que tem que se avaliar o seguinte: ainda que a arbitragem seja um pouco mais custosa, quando a gente leva em consideração que o conflito pode ser resolvido para o empresário em 6 meses,
em 1 ano. E o processo judicial, muito embora possa aparentar ser mais barato por conta das custas, mas vai levar 10 anos para o conflito ser encerrado, no final das contas, eu acho que a arbitragem acaba sendo até mais em conta, né? Se você levar em consideração o tempo, né? Que a gente acaba ficando vinculado a um litígio que não se encerra nunca. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser ponderado. Exatamente, doutor. Todo o custo envolvido, né? Todo o valor econômico agregado ali é muito importante. Eu até fiz uma pesquisa recentemente dos gastos que as empresas têm com o Poder Judiciário e a média em 2017 foi que 2% do faturamento das empresas é gasto com litígios, com pendências. Então, é importante assim, também destacar que 50% dos litígios são grandes empresas e outros 50 praticamente eles são as micro e pequenas. Então, existe muito conflito envolvendo micro e pequena, então tem que avaliar esse custo da demanda. Eu vejo casos, por exemplo, que você fica com problema com o fornecedor para você resolver, às vezes o fornecedor é bom, às vezes o valor que ele está lhe trazendo é muito atrativo e você está com um conflito que fica pendente e acaba tendo que comprar de outro mais caro, com frete maior. Por quê? Porque aquela pendência está ali segurando essa negociação. Então, quanto mais um processo se alastra no tempo, maior o custo envolvido, né? Isso é bom colocar na ponta da caneta, os empresários visualizarem bem isso, ter uma projeção. Nem todas as empresas fazem esse cálculo, né? Tem esse cuidado de aferir o risco de uma demanda, qual que é o impacto econômico dela na empresa, e isso é muito importante na hora da escolha do procedimento a ser utilizado. Tem uma pergunta aqui do Fábio: como ficam as mediações trabalhistas quando a Câmara de Arbitragem fica dentro de uma associação comercial? Bom, eu quero fazer minha consideração aqui inicial, depois eu abro para os doutores. A Câmara, ela administra o procedimento, é o árbitro que toma a decisão. Então, a escolha do árbitro que é muito importante nesse momento, né? E quando a gente fala escolha, não é escolha pessoal, não é o meu amigo que vai lá tomar a decisão. É a escolha pela qualificação técnica, é pelo currículo. Existe a obrigação legal, né, de causas de suspensão, impedimento. Então, tem vários requisitos que esse árbitro, para poder estar envolvido naquele conflito, deve cumprir. Então, assim, a questão de quem administra o procedimento é como se fosse no Poder Judiciário, tem a secretaria que faz ali o processo andar e tem o juiz que dá a decisão. E na arbitragem é semelhante. Então, o árbitro, geralmente, né, é independente, ele não tem um vínculo, ele não é da Câmara, ele é independente e ele toma a decisão conforme o processo. Então, tem essa questão de entender a diferença do que é a Câmara e quem é a figura do árbitro que vai gerenciar e vai tomar a decisão ali no processo. No processo, eu não gosto de chamar procedimento arbitral. Carolina, foi importante isso que você falou, porque a gente precisa entender que a Câmara, ela é um elemento praticamente neutro na arbitragem, né? Ela vai ali, como você bem disse, organizar documento, formalizar os protocolos, disponibilizar salas para as audiências presenciais, mas não passa muito disso. Os árbitros não são empregados da Câmara Arbitral, não existe esse vínculo empregatício com as câmaras. Os árbitros são independentes e atuam como tais, de maneira independente. Caso venha a ocorrer de alguma das partes ser prejudicada de fato com um árbitro que não seja imparcial, existem os mecanismos de alegação de suspeição, impedimento, inclusive uma sentença arbitral proferida por um árbitro impedido suspeito pode vir a ser anulada no Poder Judiciário posteriormente. Então, existe ali uma série de meios de se controlar a idoneidade do árbitro, que fazem com que qual é o objeto da associação que administra a Câmara praticamente relevante. Então, assim, o fato de uma arbitragem trabalhista ser levada a cabo em uma Câmara que se origina de uma associação empresarial realmente não faz diferença nenhuma para o resultado final do procedimento. Joia. E vamos falar também qual que é o papel do advogado, porque eu tenho que ter advogado para entrar na arbitragem, eu não preciso de advogado. Como que o advogado atua no procedimento arbitral?
rigorosamente você não precisa ter um advogado para entrar com uma arbitragem ou para conduzir seus interesses e defender seus direitos nesse processo arbitral. Mas não é porque não é obrigatório que o comum não seja você, de fato, consultar um advogado. Se você, como a gente falou no começo, só a própria decisão de você saber se aquele conflito você vai levar para o judiciário ou para a arbitragem, já exige uma expertise do setor de entender as câmaras arbitrais, entender quem seriam os árbitros adequados, como fazer a defesa. Então, acaba sendo, apesar de não ser obrigatório, acaba sendo a melhor defesa levar, sim, ser representado por um advogado. A mesma coisa a gente acaba resultando na prática dos árbitros. Os árbitros não precisam ter formação jurídica, mas é comum que pelo menos um árbitro tenha formação jurídica, porque ele tem que seguir o procedimento, ele tem que respeitar um mínimo de processo e de ampla defesa, respeitar o direito de produzir provas, para garantir que aquela decisão seja válida. Então, o papel do advogado na arbitragem é um papel, não é obrigatório, mas é um papel muito relevante para garantir que a defesa do seu cliente seja realmente efetiva, que ele produza as provas adequadas. E isso é muito mais especial na arbitragem, porque como a gente estava falando que é um processo mais flexível, ele permite instrumentos processuais que não são comuns e não são de uso comum pelo advogado que atua normalmente só no Poder Judiciário. Então você pode fazer tipos de provas que não são habitualmente utilizados pelo Judiciário, apesar de que hoje em dia elas já podem ser utilizadas, mas não são habitualmente utilizadas. Formas de você fazer descoberta de documentos, você requerer documentos e fazer a prova. Então, realmente, o papel do advogado é muito importante. Um advogado especialista em arbitragem é muito importante ser consultado pelo cliente quando chega, tem esse conflito e vai ser defendido na arbitragem. Doutor, na mediação de forma geral, nós temos o princípio da equidade ali que se aplica, né? Que se uma parte chegar acompanhada de advogado, nós temos que dar a oportunidade para outra parte também constituir um advogado ou que essa renuncie, para que tenha um equilíbrio ali na mediação. Na arbitragem acontece da mesma forma? Não existe a obrigação, mas como a gente comentou, como os litígios levados à arbitragem, eles têm uma dificuldade natural em decorrência da própria abertura procedimental, da flexibilidade procedimental, fatalmente uma pessoa desassistida vai ter uma tremenda desvantagem na condução do processo. O árbitro pode, e até por uma ideia de cooperação e de dever de auxílio, informar a parte que ela vai sofrer algum tipo de prejuízo na condução do processo por não ser assistida, né? Então, os litígios arbitrais não necessariamente, mas acabam, em algumas circunstâncias, sendo um pouco mais, vamos dizer assim, sofisticados. Então, é importante realmente, eu diria que seria até raro que a parte consiga conduzir adequadamente sem a presença de um advogado, a menos que seja alguém, né, que tenha o próprio litigante seja advogado, porque do contrário, a dificuldade realmente vai ser bastante. Advogando em causa própria daí, né, doutor? Exatamente. Outro ponto aqui que eu acho que é bem importante de destacar é que as câmaras, quando tem um árbitro que vem, né, atuar naquela câmara, ela geralmente tem um código de ética a ser seguido. Então, tem todos os parâmetros que o árbitro deve se posicionar e essas recomendações, inclusive, de equidade, de manter o equilíbrio na relação ali procedimental, é muito importante, né? Vamos lá. Como termina um procedimento arbitral? Como a gente já disse anteriormente, o procedimento ele é bastante flexível, então não tem uma regra em absoluto de como o procedimento vai funcionar, mas em geral, instituída a arbitragem, existem ali as audiências, as partes apresentam as alegações por escrito, e em dado momento, quando o feito estiver pronto para julgamento, o árbitro ou o tribunal arbitral vão proferir uma sentença arbitral. Essa sentença arbitral, tal qual ocorre no Poder Judiciário, também precisa ser fundamentada, ela precisa trazer ali todos os elementos de convencimento do árbitro, e ao final vai trazer ali em seu dispositivo o resultado do litígio, né? Vai dar razão a quem tem razão e otorgar-lhe o bem da vida que foi colocado em disputa. A partir do momento que foi proferida a sentença arbitral pelo árbitro ou pelo tribunal arbitral, não cabem recursos. O único
equivalente a recurso que cabe é um pedido de esclarecimentos, que equivale mais ou menos aos embargos de declaração que existem no processo estatal, mas que se prestam a isso, a mero pedido de esclarecimento formulados pelas partes, para que a decisão seja aperfeiçoada, caso exista ali algum ponto de omissão ou alguma dúvida das partes em relação a algum ponto da decisão. Fora esse pedido de esclarecimentos, não existe recurso na arbitragem. Então, proferida a sentença e ultrapassado o prazo de pedido de esclarecimentos, ou então seja dado o esclarecimento pedido pela parte, o processo arbitral terminou. A sentença que está ali é válida, definitiva, não sujeita a recurso. Aí a parte pode fazer duas coisas. Ou ela pode cumprir, a parte que perdeu, né? Ou ela pode cumprir a decisão espontaneamente, ou ela pode não cumprir a decisão, ela pode resistir ao cumprimento da decisão. Caso exista uma sentença arbitral favorável e a parte contrária não cumpra espontaneamente, a parte que obteve a sentença favorável vai precisar procurar o Poder Judiciário para o cumprimento dessa sentença arbitral. Ou seja, ele vai precisar executar a sentença arbitral perante o Poder Judiciário, e aí segue o rito de um cumprimento de sentença comum, né? Como funcionaria caso o processo tivesse desde o início no Poder Judiciário. Com penhora, busca de bens, sem júri, bloqueio, penhora, adjudicação, leilão, enfim, todas as formas que a gente já conhece, as formas comuns de satisfação do crédito. Então é isso, proferiu a sentença, é definitiva, não se discute mais, não existe recurso, e caso a parte não cumpra, a gente vai ter que acessar o Poder Judiciário para o cumprimento forçado, né, para a execução forçada da sentença arbitral. E é importante destacar que nesse cumprimento de sentença, apesar dele ocorrer no Poder Judiciário, o juiz estatal não faz qualquer juízo sobre o conteúdo da sentença arbitral. Então, ao final do procedimento arbitral, a discussão terminou. É o que está escrito na sentença arbitral. O juiz estatal, vai então somente dar as ordens para o cumprimento. Vai mandar bloquear bem, mandar apreender bem, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece do processo de execução. Mas ele não vai falar, eu acho que na verdade não é devido, ou eu acho que o débito é menor. Ele vai simplesmente cumprir nos estritos termos do que o árbitro determinou. Sim, não se rediscute a demanda, né? Nesse ponto, eu recebo muitas perguntas, falando assim, tá, peraí, então eu fui para a arbitragem, depois eu vou ter que voltar para o Poder Judiciário, eu vou ter que ir para o Poder Judiciário, por que isso, então, né? A gente destaca aqui, não existe coerção estatal dentro da arbitragem. Quem pode coagir as pessoas a cumprir, né, com penhora, com bloqueio, é o Estado, através do Poder Judiciário. Então, o âmbito privado não tem esse poder de coerção. Mas o que é importante aqui? Sempre quando você entra no Poder Judiciário, você vai para a fase de cumprimento de sentença. Então, a grande diferença aqui de questão de prazo para você utilizar a arbitragem ou o Poder Judiciário é que você vai resolver ali em 6 meses o processo de conhecimento para dizer se você tem aquele direito ou não, e depois você só executa no Poder Judiciário caso a pessoa não cumpra espontaneamente. Diferente do Poder Judiciário, que você vai demorar ali 2 anos para ter uma sentença, mais 2 anos de recurso, você fica 4 anos, em média, né? Isso é estatística, 4 anos discutindo se você tem o direito ou não. Então, para daí você entrar com o processo de execução. Então, essa é a grande diferença ali entre o porquê utilizar a arbitragem e mesmo que você tenha que executar depois a sentença no Poder Judiciário. Mas outro ponto também que eu acho de grande relevância colocar é nessa questão do recurso, doutor. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas e se teve alguma nulidade, alguma falha no julgamento, se o árbitro era amigo da outra parte e eu fui prejudicada nesse procedimento arbitral. Eu não vou poder recorrer, eu vou ter que ficar com essa sentença, mesmo que eu tenha sido prejudicado por falha procedimental e não por relação do mérito da decisão? Sim. Caso exista, de fato, uma falha procedimental grave, né, uma falha procedimental que realmente vicie o procedimento, existe uma alternativa, que é a ação anulatória de procedimento arbitral, de sentença arbitral,
a ser proposta no Poder Judiciário Estatal, em um prazo bastante exíguo, de 90 dias a partir do momento que a sentença é proferida. É um prazo decadencial, não sujeito à interrupção. Então, a partir do momento que a sentença é proferida, se eu entendo que existe ali um vício bastante grave, eu tenho 90 dias para recorrer ao Poder Judiciário e anular aquela sentença. Mas, como você bem disse, esse tipo de ação não se presta a rediscutir a matéria que foi decidida no âmbito da arbitragem. Ele se presta a rediscutir eventuais vícios procedimentais, e vícios procedimentais bastante graves. Por exemplo, impedimento ou suspeição. Se o árbitro, se for comprovado que o árbitro tinha alguma relação de foro íntimo, ou enfim, algum tipo de relação que lhe retirasse a imparcialidade necessária para julgar o caso, com certeza você pode levar isso para o Poder Judiciário, sem dúvida nenhuma. E eu tenho visto algumas jurisprudências nesse sentido, e quando a parte tenta rediscutir o objeto, o juiz já olha, isso aqui é rediscussão do mérito, não tem alçada para isso, não é o Poder Judiciário, né? Isso é inconformismo da parte, né? Que é quando você não gostou daquela decisão e você fala, não, fui prejudicado, quero rediscutir. Então, não existe, está decidido, pronto, acabou, segue para frente, né? Outra questão é sobre procedimento liminar. Eu tenho alguma questão urgente para ser tratada. Eu posso utilizar o Poder Judiciário, eu só devo utilizar a Câmara pode dar decisões liminares? Como funciona isso? Você pode falar que tem 3 hipóteses, né? Podemos analisar. A primeira hipótese é que você não instaurou o processo arbitral e não existe nenhuma previsão sobre medidas liminares na cláusula arbitral. Nesse caso, é possível sim recorrer ao judiciário, pedir uma liminar no judiciário, e depois, quando o processo arbitral estiver instaurado, esse processo lá no judiciário vai ser imediatamente remetido aos árbitros, que poderão, inclusive, reavaliar a decisão que foi tomada. Então, essa é a primeira hipótese. Então, eu vou dizer que é a mais comum. Normalmente não existe previsão de medida liminar em cláusula arbitral. Se precisa de uma medida, não dá tempo de instaurar uma arbitragem de tempo suficiente, o juiz vai lá dar essa primeira decisão que, como eu disse, pode ser revista na arbitragem. E essa remessa depois do judiciário para arbitragem também é muito comum e muito tranquila. Não tem nenhuma discussão que o juiz ele só está ali fazendo uma decisão provisória e não definitiva. Uma segunda hipótese é as partes preverem lá na cláusula arbitral que existe um procedimento específico de arbitragem de emergência, arbitragem de urgência. Então, é um procedimento simplificado em que a parte precisa de uma medida liminar, ela instaura, às vezes, é um árbitro só, ele já é chamado e ele já profere uma decisão de emergência. Então, isso, de novo, antes de instaurado o processo principal. E a terceira hipótese é que já está instaurado o processo arbitral, então o pedido de urgência não vem anterior, mas ele é incidental ao processo. Então, nesse caso, também o árbitro tem o poder de dar uma liminar, dar uma tutela cautelar. Se a parte contrária não cumprir, ele vai poder fazer uma carta arbitral ao Poder Judiciário só para pedir medidas coercitivas. Mas quem vai decidir o pedido de urgência é o árbitro. Então, essas são mais ou menos as 3 hipóteses. Então, nesse último caso, ele emite uma carta para o juiz e fala, juiz, eu estou precisando de uma questão aqui de urgência que você, com o seu poder de Estado, tenha essa coerção na outra parte. E isso acontece efetivamente? Como que é, doutor? Para que isso caso? Até Por exemplo, Bacilio, o que eu consigo do juiz de urgência numa liminar ali? Então, normalmente acontece, o árbitro vai dar a decisão liminar e ele vai determinar o cumprimento espontâneo da parte contrária. Então, não começa, depois do pedido liminar, ele já manda uma carta arbitral. Ele pede o cumprimento espontâneo. No caso de descumprimento dessa decisão liminar, ele vai fazer o procedimento da carta arbitral que está regulado no Código de Processo Civil, e aí vai ser entendido que o árbitro tem um poder que é equivalente ao poder do juiz, né? Então, ele vai, mais ou menos como se fosse um juiz deprecando uma carta precatória, pedindo para cumprir lá uma ordem em outra comarca. Mas aqui não seria outra comarca, mas ele só estava pedindo para o Poder Judiciário que não vai analisar o mérito dessa decisão liminar. Ele vai tão somente aplicar as medidas coercitivas cabíveis na lei
para fazer cumprir essa medida liminar. Então, se é um caso, por exemplo, de uma obrigação de fazer, que precisa aplicar uma multa, isso pode ser aplicado pelo árbitro diretamente. Ele não precisa pedir para um juiz aplicar uma multa. Ele aplica a multa, se tiver que executar, não é ele que vai executar. Mas se precisar uma busca e apreensão, por exemplo, aí você sim precisa enviar uma carta arbitral ao Poder Judiciário, o Poder Judicial vai fazer a intimação e, eventualmente, a busca e apreensão pela medida coercitiva. Joia. Doutores, assim, pelo meu roteiro aqui, eu já esgotei minhas perguntas. Eu queria saber, deixar aberto para o pessoal, né, que está nos assistindo, se quiser fazer alguma pergunta. E eu deixo aberto para consideração dos doutores, se quiserem trazer algum caso, algum exemplo para os empresários entenderem na prática como pode utilizar, ou relatar a experiência de vocês, fiquem à vontade. Eu acho que um ponto positivo que pode orientar e pode ser bastante eficiente em alguns tipos de litígio é que a arbitragem não tem só uma abertura procedimental, mas também tem a escolha do direito que regula a situação. Então, o juiz estatal, ele julga de acordo com a lei, como regra. Em algumas circunstâncias, ele pode ter que aplicar uma norma internacional. Agora, na arbitragem, as partes podem dispor em relação ao direito que vai regular aquele problema. Isso é muito mais comum, por exemplo, em questões envolvendo comércio internacional. Vamos imaginar que uma disputa surja entre empresários e empresas estrangeiras. Para não valer a lei do Brasil ou a lei do outro país, pode-se escolher, por exemplo, normas que regulam o comércio internacional que são de conhecimento de todos, né? Então, eu acho que a arbitragem ela acaba sendo um caminho, um canal, uma válvula muito positiva, né? Principalmente porque acaba sendo um ambiente neutro em algumas circunstâncias, justamente pela escolha, seja com base na equidade, no direito internacional, em princípios gerais do direito. Então, acho que é uma outra vantagem que deve ser sempre considerada no momento de escolha dentro dos meios aí adequados à solução de um conflito. Doutor, também a administração pública, né? A legislação agora está vindo com muita aplicação de arbitragem. Então, a própria administração pública pode se utilizar de arbitragem. Questão portuária também é utilizada. Então, o leque de opções é muito grande, né? Na administração pública até já vinha sendo utilizado há algum tempo, especialmente o contrato de concessão, de infraestrutura, mas se consolidou nos últimos anos com a alteração expressa da lei. Apesar do Supremo Tribunal Federal há muitos anos de reconhecer que poderia ter uma arbitragem com a administração pública, mas desde a alteração que teve na lei de arbitragem, podemos dizer que isso ganhou muito mais incentivo, até agora em desapropriações, em discussões que eu diria que não são as normais de arbitragem com a administração pública, que seria um contrato de concessão de infraestrutura, mas relações mais cotidianas que o empresário que não atua no setor público da economia, mas que é às vezes um comerciante, uma coisa que pode ter uma discussão com a administração pública, ele pode sim requerer a instauração de um procedimento de mediação, depois seguido de arbitragem, que hoje é plenamente aceito e muito indicado para diversos casos, né? Sim, recentemente, agora essa semana, saiu uma regulamentação da questão tributária na utilização de mediação, né? Não só aquela pré-estabelecida coletiva, mas também individual, né? Então, estamos progredindo muito na autodeterminação das pessoas em poder resolver os seus conflitos de forma mais adequada, né? Não ficar só dependente da atuação estatal. Bom, gente, eu quero agradecer muito vocês por terem participado desse bate-papo aqui na FACIAP. É muito bom estar com pessoas tão inteligentes e tão a pares do assunto. Muito obrigada pela oportunidade de bater esse papo aqui com vocês. Quero agradecer a todos que nos assistiram. Também esse vídeo ele fica gravado depois no perfil da FACIAP. Quem quiser visualizar, compartilhar depois. É muito importante a gente transmitir o acesso ao conhecimento, as outras formas de resolução de conflitos. E eu deixo aberto para vocês fazerem seus agradecimentos. Só antes disso, lembrar que toda quinta-feira a gente tem a live, né? E o próximo tema é sobre compliance. Então, ficam todos convidados a participar da próxima live também. Muito, muito obrigada. Obrigado, Carolina. A gente que agradece. É realmente uma experiência muito enriquecedora a gente conseguir transmitir a nossa experiência para vocês, porque realmente o assunto é muito importante, vai ganhar
cada vez mais importante, especialmente no meio empresarial, que é o público-alvo da FACIAP. Então, nós que agradecemos a oportunidade, claro, nos deixamos abertos qualquer outro convite que vier a surgir, e também ao pessoal que está assistindo, se quiser nos contatar, falar conosco, tiver alguma dúvida, a gente entrou pelo perfil do escritório, então é só nos contatar que a gente vai ter o maior prazer em atender quem precisar. Eu agradeço o convite e parabenizo a FACIAP pela iniciativa, por levar conhecimento e me coloco também à disposição para qualquer conversa e tirar dúvidas complementares que os convidados, os participantes aí da nossa live tenham. Caroline, muito obrigado pelo convite, foi muito bom mesmo. Estamos à disposição sempre que precisar, é só nos convidar que a gente está aberto à conversa. Muito obrigada ao escritório, né? Vernália Guimarães e Pereira, por ter aberto essa oportunidade para a gente aqui. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.